Não dispute com um homem poderoso, para que não caias em suas mãos. Não tenha desavença com um rico, para não acontecer que ele te mova um processo. Pois o ouro e a prata perderam a muitos, e o poder deles chega até a transviar o coração de um rei. Não tenha desavença com um grande falador, e não amontoe lenhas em sua fogueira. Não conviva com um homem mal educado, para não acontecer que ele fale mal dos teus antepassados. Não despreze um homem que renuncia ao pecado. Não lhe dirija censura. Lembra-te de que todos merecemos o castigo. Não despreze o ancião, pois algum dentre nós também envelheceremos. Não te alegre com a morte de teu inimigo, pois sabe que todos morreremos, e não queremos que com isso se regozije. Não despreze o que contare os velhos sábios, mas entrete-te com suas palavras, pois eles que aprenderás a sabedoria e os ensinamentos da inteligência e a arte de servir irrepreensivelmente os poderosos. Não despreze o ensinamento dos anciões, pois eles os aprenderam com os seus pais. Estudará com ele o conhecimento e a arte de responder com oportunidade. Não acenda as tições dos pecadores, repreendendo-os para não acontecer que ele te queime nas chamas dos seus pecados. Não resista perante um insolente, para que ele não arme cilada às tuas palavras. Não empreste dinheiro a alguém mais poderoso do que tu, pois se lhe emprestare, consideras o perdido. Não preste fiança a outro além de tua posse, pois se o fizeres, considera-te na obrigação de pagá-lo. Não julgue o procedimento de o juiz, pois ele julga conforme a equidade. Não enverede por um caminho com um audacioso, para não acontecer que ele faça recair sobre ti os seus delitos, pois ele só age segundo o seu capricho, e por causa da sua loucura perecerá com ele. Não tenha desavença com um homem irascível. Não vás para o deserto com um audacioso, porque para ele nada vale o sangue, e ele te destruirá quando te achares sem socorro. Não delibere com os loucos, pois só ama o que lhe agrada. Nada resolva perante um estranho, pois não sabe o que ele pode imaginar. Não abra teu coração a qualquer homem, para não acontecer que receba uma falsa amizade e, além disso, ultrajes. Livro do Eclesiástico, capítulo 8, Bíblia Cristã Católica,
Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. A mensagem Buscando a Sabedoria de hoje, nós vamos analisar uma passagem que se encontra somente na Bíblia Católica, o livro de Eclesiástico. A Bíblia cristã evangélica, ela tem Eclesiastes e não tem o Eclesiástico. A Bíblia cristã católica tem o Eclesiastes e também tem o Eclesiástico. Muito bem, amados. Eu quero utilizar a Bíblia católica para mostrar a vocês que existe uma sabedoria por trás das passagens do livro de Eclesiástico. Ele começa nos aconselhando a não disputarmos com homens poderosos, para que nós não venhamos cair em suas mãos. Muitas vezes, ao agirmos de uma maneira tola, queremos estar no mesmo patamar de alguém que são poderoso. E muitas vezes caímos em desgraça por toda essa tentativa, porque quando nós não temos uma posição social equiparada com alguém que está acima de nós, então não há como nós disputarmos com eles, porque as suas influências são bem maiores do que nossa. Então poderemos correr o risco de, ao disputarmos com ele, perdermos a causa e acabarmos ainda sendo subjugados por eles. Ele diz que não devemos ter desavença com o rico, para não acontecer que ele mova um processo contra nós. Sabemos hoje, amados, que dentro do mundo secularizado que vivemos, a justiça ela é cega e ela tem a tendência de pender para os mais poderosos e dando causa, ganho aos mais poderosos do que para aqueles que são mais humildes. Porque a própria passagem de Eclesiastes diz que o ouro e a prata perderam a muitos, ou seja, corrompeu a muitos. E o poder desse ouro e da prata chega até a corromper as autoridades constituídas. Ele diz que chega a corromper o coração de um rei, ou seja, aquele que governa. Nós estamos num período de política, amado, um período de campanha eleitoral, e nós veremos muitas atitudes de corrupção, onde muitos irão vender o seu próprio voto, mesmo sendo cristão, muitos irão se corromper. Então, aqui deixa bem claro que o ouro e a prata corrompe a muitos. Aí diz que não devemos ter desavença com um grande falador, para que não aconteça para que nós não venhamos a amontoar lenha em sua própria fogueira, para que nós não venhamos viver com um homem mal educado, para que não aconteça de falar mal dos nossos antepassados. Então aqui nós vimos que essa passagem do versículo 4 a 5, eles concordam que aquele que entra em desavença com um grande falador, ele acabará inclusive colocando brasas vivas, ou seja, irá acender uma fogueira. E se nós convivermos com um homem mal educado, acabaremos sendo vítima dele, porque ele pode falar mal dos nossos antepassados. E a história do nosso antepassado, a história do meu pai, da minha mãe, a história do teu pai, da tua mãe, caro ouvinte, ele deve ser guardado somente para ti. Ninguém tem
Ninguém tem o direito de tocar, de caluniar os seus pais que já partiram, porque eles não estão aqui para se defender. Então não entra em desavença com aquele que pode, ou seja, com a pessoa que é mal educada, que possa falar mal do seu antepassado. Aí ele diz que não devemos desprezar um homem que está renunciando ao próprio pecado. Tem pessoas que quando diz, não, mas eu não acredito, ele não arrependeu. Ah, fulano, eu conheço a vida dele. Eu sei o quanto ele é uma pessoa perversa, quanto ele é pecador. Tu não sabe se ele se arrependeu. Então não despreze um homem que renuncia ao pecado. Se você ter contato com alguém que está em fase de libertação, apoie ele, por pior que ele seja. Procure não censurar. Lembra que todos merecemos o castigo. Você não é melhor do que ele. Você só é salvo pela graça de Deus. Você só recebeu perdão divino pela grande misericórdia de Deus. Então, se uma pessoa que está abandonando o pecado, está em processo de libertação, não dirija a ela e censura. Procure apoiá-lo. Não despreze um ancião, diz no versículo 7, pois algum dentre nós também acabaremos envelhecendo. Então, tem pessoas que dizem, fulano está velho, está caducando, já não fala mais coisa com coisa. Não dá nem gosto de ouvir o que ele está falando. Mas aqui está dizendo que você não deve desprezar o ancião, porque você também vai envelhecer. Você não deve se alegrar com a morte do teu inimigo, pois sabe que todos morreremos e não queremos que com isso outros se regozijem. Então, nós temos um exemplo típico de que Saul perseguia Davi, Saul tentava matar a Davi, mas no dia da morte de Saul, Davi chorou amargamente a morte de Saul. Ele diz que um homem que foi ungido por Deus havia sido morto. Aí, versículo 9 diz que não devemos desprezar o que considera os velhos sábios, que nós devemos nos manter entretidos em suas palavras. Ou seja, nós precisamos aprender com a sabedoria dos antigos. Algumas pessoas dizem, isso aí está ultrapassado, faz parte do tempo passado, não é para nós. Tu não sabe que a sabedoria permanece. Então, procura se manter sempre focado naquilo que os mais idosos sempre diz. O meu pai, quando era vivo, ele sempre tinha uma palavra de sabedoria. Ele nunca procurou prejudicar ninguém. Então, se ele não pudesse ajudar, ele também atrapalhar não atrapalhava. Assim era o meu velho pai. Então, eu tinha orgulho de ser filho dele. Aliás, eu tenho orgulho de ser filho do Gabino Louveira. Assim como após a morte do meu pai, eu coloquei todo o meu foco sobre o meu sogro. E todos que acompanharam o processo de doença do meu sogro verão o quanto eu admirava o meu sogro. A minha esposa parou de trabalhar para cuidar do meu sogro.
Na verdade, a minha esposa nunca mais trabalhou, porque após a morte do meu sogro, ela está agora focada em cuidar da mãe dela. Então, isso é o que nós devemos fazer, aprender com as pessoas que são mais idosos, pois eles possuem a sabedoria. Devemos aprender a sabedoria, os ensinamentos de inteligência. Tudo isso, as pessoas que são mais idosas podem nos passar a arte de servir, de sermos irrepreensivelmente, de sermos revestidos dessa sabedoria. Ele, no versículo 11 diz que não devemos desprezar os ensinamentos dos anciões, pois eles aprenderam com seus pais. Muita coisa, amado, que eu tenho procurado passar. Hoje eu não sou mais jovem, mas muitas coisas que eu tenho procurado passar para os futuros pregadores são experiência aprendida com meu pai. Eu me recordo uma época em que eu cheguei ao meu pai e disse: pai, eu nunca vi o Senhor falando em línguas estranhas, mas eu sinto a presença do Espírito de Deus em tua vida. Ele disse: filho, você não precisa se preocupar com isso, porque você pode até não falar em línguas estranhas, mas se o Espírito Santo habitar em você, toda a sua atitude será para glorificar o Espírito Santo. E as pessoas verão o fruto do Espírito Santo em tua vida. Eu guardei isso em meu coração. Eu tenho visto que nos últimos dias, nessas épocas que nós vivemos, as pessoas têm brincado com a presença do Espírito de Deus. Alguns caem, rolam, saltam, baba, inclusive, e diz que são presença do Espírito Santo. Então nós vimos aqui que não devemos desprezar o ensinamento daqueles que são anciões, pois eles aprenderam com seus pais. Eu aprendi com meu pai a me resguardar de certas atitudes. Então a Bíblia diz, o livro de Eclesiástico, no versículo 12 do capítulo 8, diz assim: estudará com eles, com quem? Com os anciões, o conhecimento e a arte de responder com oportunidade. Ou seja, existe momento que nós devemos nos manter calados. A arte de responder, de usar a voz, é somente só no momento da oportunidade. Se não nos foi concedida essa oportunidade, então devemos nos calar, manter a nossa atitude de expectativa. E ao mantermos essa atitude de expectativa, nós estaremos demonstrando a sabedoria. Aí, o versículo 13 diz que não devemos acender os tições dos pecadores. Não devemos repreender eles para que não venha acontecer que nós venhamos ser participante dos seus próprios atos pecaminosos. Ou seja, para que nós não venhamos ser chamuscados com aquilo atos de pecado que eles têm cometido. O versículo 14 diz que não devemos resistir perante um insolente, para que ele não arme cilada às nossas próprias palavras. Existem pessoas que distorcem palavras, acabam levantando algo perigoso em nossa volta ao distorcer as nossas palavras. Então, temos que nos manter numa atitude de espectador para não sermos chamuscados com a atitude de um pecador.
Aí ele passa a falar sobre finanças, ele diz: não empreste dinheiro a alguém mais poderoso do que tu. Se você emprestar para essa pessoa que é mais poderoso que você, então você deve considerar perdido esse dinheiro. Porque aquele que tem muito, ele não vai se preocupar com aquele pouco que você emprestou para ele. Ele vai se esquecer, ele vai dizer: saiu mixaria, então você vai perder. É isso que está nos trazendo a palavra de sabedoria. Não é eu, mas é a própria palavra que está nos trazendo. Então, seja cauteloso ao utilizar os seus bens materiais. Seja um bom administrador de tudo aquilo que tem chegado em sua mão. Não procure mostrar que você tem muito ou que você possui algo. Então mantenha-se sempre na expectativa, na retaguarda, para não cair na cilada de um maligno. Então, não preste finança a outro além das tuas posses. Ou seja, não seja uma pessoa que mostra que você possui algo que não possui, né? Então, pois se fizeres, considera-te na obrigação de pagá-lo. Quando a pessoa, por exemplo, se coloca como diz assim, uma finança, quando você assina alguma coisa em favor de outra pessoa e essa pessoa não pagar, cabe a você a pagar. Então é isso que ele está falando. Então você pode correr o risco de pagar uma dívida que outro contraiu quando se torna fiador. Quando você passa a se tornar fiador da finança de outra pessoa. Não haja dessa maneira. Então, para que você não seja obrigado a pagar dívida contraído por outra pessoa. Aí no versículo 17 ele diz que não devemos julgar o procedimento de uma autoridade. Aquela autoridade que foi constituída, que está exercendo uma autoridade, ele está exercendo essa autoridade porque ele foi empossado para exercer essa autoridade. Então, não seja uma pessoa capaz de agir de uma maneira ao contrário. Se o juiz ele está julgando uma causa, desculpe meus irmãos, se o juiz está julgando uma causa, ele tem o conhecimento dessa causa. Ele se formou para isso. Ele tem toda a sua formação voltada para julgar com retidão aquilo que ele está fazendo. Então não seja precipitado em achar que você tem mais conhecimento de causa do que um próprio juiz. Então não julgue o procedimento de um juiz, de uma autoridade constituída, pois ele está julgando conforme a própria verdade que ele recebeu. Todo esse julgamento existe tempo que foi desenvolvido, o processo que foi montado. Então existe vários momentos de... Muitas vezes um simples processo contém mais de 100 páginas. E tudo isso o juiz vai analisar com bastante cuidado
antes de lhe dar o seu veredito. É isso que está escrito aqui. Não enverede por um caminho como alguém que é audacioso, para não acontecer que ele faça recair sobre nós, ou sobre você, ou sobre mim, os seus próprios delitos, pois ele só age segundo o seu capricho, pessoa que age segundo o seu próprio instinto, pessoas que fazem aquilo que bem quer, por causa da sua loucura. Então, se você muitas vezes enveredar por esse caminho de loucura, você pode perecer. Versículo 19 diz: não tenha desavença com um homem irascível, ou seja, alguém iracundo. Não vás para o deserto com aquele que é audacioso. Ou seja, se você sabe que a pessoa é audacioso, se você sabe que a pessoa tem má índole, não permaneça com ele em lugar deserto, porque ele pode achar no direito de tirar sua própria vida, pois para ele nada vale o sangue do ser humano. Ele pode te destruir. E quando você se achar, muitas vezes sem socorro, não delibere com o louco, ou seja, não entre em questão com um louco. Não converse, não procura discutir com o louco, pois ele só ama o que lhe agrada. Nada resolva perante um estranho, pois não sabe do que ele pode imaginar. Então, quando você muitas vezes quer resolver problemas, principalmente familiar, procure um momento tranquilo para resolver esse problema. Não haja precipitadamente diante de uma pessoa estranha. Você não sabe como ele vai se comportar acerca da sua atitude. Então não abra teu coração, diz o versículo 22 para encerrar. Não abra teu coração a qualquer pessoa, para não acontecer que você receba uma falsa amizade. E além disso você possa passar por ultraje, por vergonha. Tem tantas pessoas que estão vivendo nesse mundo de solidão muitas vezes. Eles almejam muitas vezes ter amizade e acaba usando outras pessoas como confidente. E ao usar essas pessoas como confidente, eles acabam muitas vezes sendo presas de pessoas de má índole. Muito bem, amados, esse foi o comentário de hoje, Buscando a Sabedoria. Graça e paz para todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.